Olá e boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na verdadeira e muitas vezes escondida natureza da dependência. E não só isso, tá? Vamos desvendar aquele trabalho estrutural, aquele esforço contínuo e diário que é absolutamente crucial para a recuperação. A ideia aqui é entender o que realmente prende as pessoas nessa situação e o que, de fato, traz a liberdade. Bora lá? A gente escuta o tempo todo que a dependência é só um problema de comportamento, né? A premissa comum é que, se o indivíduo está agindo mal, se destruindo com alguma substância, é só corrigir o hábito e pronto, o problema está resolvido. Mas, será que é só isso mesmo? O que será que está realmente por trás, ali nos bastidores, impulsionando essas ações que a gente vê na superfície? Bom, nossa primeira parte, o mito do comportamento. Vamos ver por que focar apenas na superfície é um grande engano. Porque o comportamento é literalmente só a ponta do iceberg. Ele está totalmente submisso ao caráter interno e à história de vida da pessoa. As ferramentas que alguém usa para lidar com o mundo foram moldadas por cada relação interpessoal ao longo da vida inteira. Então dá para notar que o problema não é o comportamento em si? O comportamento é só o resultado inevitável daquilo que a pessoa se tornou com o tempo. E isso explica perfeitamente por que tentar forçar uma mudança de comportamento, tipo aquela disciplina militar super rígida, simplesmente não funciona para curar a dependência. Imaginemos o seguinte cenário: mandar a pessoa calar a boca, deitar, levantar, correr. O corpo obedece, lógico, porque reage à imposição da disciplina. Mas isso só obriga o indivíduo a viver numa realidade falsa. É uma violência contra a liberdade, sem curar absolutamente nada da estrutura interna. Por dentro, todos os medos e as falhas continuam ali, intactos. Passando para a nossa segunda parte, a verdadeira raiz, o isolamento. Vamos descer mais um nível nessa história. Olha que ponto fascinante. A verdadeira raiz da dependência não é a droga ou o álcool em si. É um isolamento emocional profundo. É aquela incapacidade crônica, quase desesperadora, de compartilhar sentimentos genuínos. A pessoa vive num bloqueio constante, impedindo permanentemente que aqueles ao seu redor conheçam a sua verdadeira realidade interna, os seus medos e as suas maiores fragilidades. E quem luta contra a dependência, muitas vezes carrega um peso enorme de vergonhas ocultas, coisas lá da infância, né? Medos muito primais, como o pavor do escuro, traumas por ter feito xixi na cama, um terror de dormir sozinho, ou então sentimentos dolorosamente profundos de inferioridade e até uma inveja gigantesca dos outros. Aí, em vez de encarar essas feridas, a escolha automática é imitar uma vida ideal. A existência vira um teatro gigantesco só para disfarçar a crença de incapacidade. E claro, isso afasta o indivíduo cada vez mais de quem ele realmente é. O que nos leva ao ponto 3, o perigo da falsa recuperação, o famoso ficar limpo e mentir. Se o isolamento é a verdadeira doença, só parar de usar a substância sem buscar honestidade emocional cria um perigo gigante. Isso gera uma existência super infeliz, a chamada falsa recuperação. A pessoa está lá, fisicamente limpa, mas continua mentindo, negando os sentimentos e fugindo da verdade. E vamos ser sinceros, isso não traz felicidade nenhuma. A única novidade na vida da pessoa passa a ser a falta da substância e aquele desejo agonizante de usar de novo, sempre acompanhado da exaustão absurda de tentar manter as aparências. Tem uma frase excelente que diz: pode-se ficar numa estação de trem por horas sentindo o clima da viagem, mas só se viaja quando se entra no trem. Que analogia fantástica, não é mesmo? Ela mostra direitinho a diferença entre buscar estímulos passageiros e fazer o trabalho real. É muito fácil ir a reuniões de apoio e ficar lá passivo, só absorvendo aquele orgasmo emocional temporário, se encantando com a história dos outros. O clima da recuperação está todo ali, mas sem o trabalho estrutural interno, a pessoa nunca sobe no trem de verdade. Na primeira pedrinha no caminho cotidiano, todo aquele ânimo emprestado simplesmente desmorona. Porque a dor emocional não tratada e o isolamento contínuo funcionam exatamente como o fogo na serragem dentro de uma marcenaria. É um perigo invisível. O fogo vai caminhando ali silenciosamente por baixo da superfície, destruindo as bases sem que ninguém note fumaça alguma. Até que, de repente, as chamas sobem e destroem a estrutura inteira, consumindo tudo ao redor. Não dá para viver só de entusiasmo temporário. A gente precisa apagar esse fogo escondido. E como a gente faz isso? Vamos para a parte 4, o caminho da reestruturação. A busca pelo quem sou eu. A verdadeira reestruturação exige um trabalho constante, um inventário muito rigoroso. Toda noite, antes de colocar a cabeça no travesseiro, é fundamental responder a uma pergunta dura: quem sou eu?
Esse exame diário força a gente a fazer uma avaliação honesta de tudo o que foi feito de bom e de ruim ao longo do dia, seguida de uma reflexão meditativa e profunda sobre quais serão as intenções e atitudes para o dia seguinte. É o trabalho de base. Esse esforço formidável transforma o ser humano num observador honesto da sua própria história. É passar a vida limpo, buscar aquelas notícias antigas sobre si mesmo, olhar para o passado com clareza e, finalmente, assinar embaixo dos velhos erros cometidos. Mas um detalhe importantíssimo, é igualmente vital ter a capacidade de se aplaudir pelos acertos genuínos. Essa honestidade brutal é o que limpa o terreno para algo realmente novo florescer. E aqui tem um ponto que merece destaque. Aquela camaradagem social encontrada em grupos de ajuda, tomar um café, dar um abraço, rir das piadas, tudo isso tem o seu valor, claro, mas é o que chamamos de sociabilidade passiva. A cura concreta, de verdade, acontece através da vulnerabilidade ativa. Isso significa encontrar pessoas dignas e confiáveis para abrir o coração, quebrar definitivamente aquele ciclo histórico de isolamento e poder falar em voz alta: eu não estou mais sozinho. Isso muda tudo. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto. A recuperação é um processo diário. Para quem está genuinamente afim de encarar esse trabalho interno gigantesco de honestidade e desconstrução do isolamento, a gente vive num momento incrível. Hoje em dia, somos abençoados com recursos sólidos que gerações passadas não tinham. Temos os famosos 12 passos testados há décadas, o texto básico, guias de estudo detalhados, além das salas de reunião e dos padrinhos, que são pessoas ali prontas para servir e ajudar quem está chegando. A estrutura de apoio é enorme. Mas aí, com tanta ferramenta disponível e fazendo um mergulho tão intenso no próprio caráter, é super natural bater aquela dúvida. Em que ponto exatamente esse autoexame rigoroso e essa reconstrução chegam ao destino final? Quando é possível declarar a cura total? E essa citação final responde brilhantemente a isso. A recuperação é a cada dia até a vida terminar. Nós respiramos nosso último suspiro tentando nos recuperar. Isso mostra que a recuperação nunca é uma linha de chegada. É uma busca corajosa, diária e incansável pela verdade, que só acaba mesmo no último suspiro. Isso deixa uma reflexão final muito poderosa para todos nós. Se o caminho para vencer a dependência é combater o isolamento emocional todos os dias e abraçar a honestidade de forma implacável, será que essa não é, no fundo, a única forma autêntica de todos nós vivermos plenamente? Fica aqui essa provocação. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e até a próxima.